No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave. Olá, queridos amigos! Vamos para mais um capítulo da nossa série Os 9 Caminhos de Expansão da Consciência Corporativa. Lembrando, sempre gosto de iniciar, para aqueles que estão chegando agora, que a gente está usando como guia a sabedoria do Eneagrama, onde a gente fala sobre as 9 energias arquetípicas, que estão sim presentes não só em todos nós, mas também em todas as nossas organizações. Essas 9 energias arquetípicas. Mas vale lembrar também que isso não é um podcast sobre Eneagrama. Então você não precisa conhecer Eneagrama para entender o que a gente vai falar aqui. A gente está falando sobre energias arquetípicas de conhecimento coletivo, de inconsciente coletivo também. Então podem ser entendidos aí independente do Eneagrama ou não. Uma hora ou outra a gente usa uma nomenclatura como os tipos do Eneagrama, falando os números principalmente, mas não é intuito que isso atrapalhe o nosso conhecimento aqui. No último episódio a gente falou sobre a energia 5, voltada ao conhecimento profundo, a biblioteca sagrada. E aqui a gente segue para a energia 6, que ainda vai ter como questão principal o centro de inteligência da mente, a racionalidade como orientadora para conduzir a vida dessa empresa. Então as energias 5, 6 e 7 vão ter essa característica em comum, lidando com essa questão de forma diferente. Especificamente aqui, eu abro um parênteses um pouco mais profundo para os conhecedores de Eneagrama. O raio 6 é o centro da tríade mental. E como centro da tríade de todos os tipos do triângulo do Eneagrama, o 9, o 6 e o 3, a gente vai ter uma questão peculiar, isso não significa nem melhor nem pior que os outros, que é a forma como lida com a energia da própria tríade, no caso aqui a energia mental. Sendo os centros, falando isso então, esses raios 9, 6 e 3, quando estão em alta consciência, vão ter um acesso total ao real poder desse centro de inteligência. Aqui no caso mental elevado, além de ser um instrumento de percepção do mundo, e não mais de entendimento, mas sim de percepção, de acesso e não mais de manter e segurar o entendimento do mundo. Essa percepção que não é mais uma mente que conhece, analisa e julga. É uma mente que percebe e acessa e se torna um canal. É também um centro onde vai falar sobre o senso de ter um guia interno. Talvez a gente consiga entender, trazendo para a nossa vida um momento onde a gente teve clareza ou certeza sobre alguma coisa. Que é um senso de que parece de que tem realmente um guia. Como se houvesse uma estrada que eu preciso seguir para chegar onde eu quero. É o senso de um guia interior. Um senso nítido de direção, de trabalho a ser realizado. Que aqui no ponto 6 se chama fé. Que inclusive no meu livro é um dos ingredientes necessários, e eu tenho cada vez mais certeza disso, para uma espiritualidade dentro da empresa. E obviamente aqui, tomando cuidado e pedindo licença para não entender fé como algo religioso, que é justamente o que vai falar esse raio 6 aqui, essa guiança interna. Assim, em contato com o seu mais alto grau de consciência, uma empresa que possui energia 6 bem presente, às vezes até como energia principal dentro dessa organização, vai ser uma empresa que tem o coração conectado exatamente com aquilo que precisa ser feito. Um senso de propósito gigantesco e uma força direcionada a esse coração, que é esse propósito. Tudo isso com um pano de fundo que é essa guiança interna, que é não ter a mínima dúvida de que está fazendo e vai fazer o que precisa ser feito. Um senso quase que de luta. Por isso que um arquétipo perfeito para esse ponto 6 é o arquétipo do herói. Se a gente analisar a jornada do herói, trazendo aqui o conhecimento da jornada do herói, ou se a gente pegar as histórias mais famosas, Luke Skywalker, Frodo, Harry Potter, entre outros,
veremos que um herói é aquele que faz o que precisa ser feito, mesmo sem ter todo o conhecimento que ele precisa, mesmo com medo, que é uma coisa super importante para esse raio 6. Então, geralmente quando a gente conduz os trabalhos específicos dentro da energia 6, a gente usa muito os conhecimentos da jornada do herói, do Joseph Campbell, como a conexão com esse senso de propósito e com esse senso de coragem, que é agir inclusive com medo. Depois a gente entra mais profundamente nisso, mas exatamente nesse ponto do Enneagrama onde a gente vai falar da sacralidade do medo. Como o medo, sendo uma emoção básica do ser humano, ele é extremamente fundamental para a nossa existência. Mas aí a gente entra muito num trabalho pessoal e não é a nossa ideia aqui. Então, as empresas que estão nessa energia vão vibrar essa sensação, esse senso de propósito, de luta pelo que realmente é necessário fazer e o que precisa ser feito em nome de algo muito maior do que ele mesmo. Que aí não há medo que me pare, eu vou com medo mesmo, eu vou com dúvidas, mas eu preciso fazer. É um senso realmente de luta. E quem conhece Enneagrama e já viu trabalhos no tipo 6, sabe que são pessoas de arquétipos muito comprometidas quando se conectam com isso. É meio que sai da minha frente o que eu faço, custe o que custar. E isso é muito positivo, pensando nesse raio do Enneagrama. Lembrando também, eu citei isso, que esses 3 tipos do Enneagrama, o 9, o 3 e o 6, sendo o centro da tríade mental e tendo um acesso diferenciado aos centros de inteligência, eles são, em conjunto, a base de qualquer propósito. Tem no meu YouTube, Pedro Ivo Moraes, tem uma série inteira sobre propósito, acho que dá para entender isso, onde a gente vai falar sobre essa energia de engajamento baseada em nome do outro, onde eu encontro a minha verdade se torna, e aqui eu acabei de falar do 9, onde a minha verdade conectada com esse coração maior se coloca em movimento, aqui eu trago um pouco da energia do 6, e eu faço aquilo que precisa ser feito em nome de algo maior, a qualquer custo, vamos dizer assim. E aí eu trago um pouco o herói do 6. O que acontece na jornada de vida dessas empresas e dessas pessoas, perdendo o contato com essa essência, é perder também o contato com essa guiança interna. E uma mente que, com saudade disso tudo, vai começar a querer prever todo tipo de futuro, planejando o máximo possível, porque imagina, a certeza de que tudo está certo do jeito que está, cai por água abaixo. A gente costuma falar, inclusive, que essa empresa perde o chão, e aí as pessoas ficam realmente numa vibração de preocupação. Então imagina como é essa vibração dentro dessa empresa. É uma vibração mais aflita, de planejamento, de dúvida, de preocupação, de ansiedade. Geralmente, inclusive, sutilmente, perceber essa energia de respiração, inclusive meio rápida e afobada, com os olhos mais aflitos. Um padrão comum nos líderes é essa necessidade exagerada de confirmação de tudo. Pessoas, processos, finanças, clientes, qualidade, buscando essa confirmação se está certo, se está bom, se está aprovado, se não está. Porque perdeu esse contato com essa guiança, com essa confiança com relação à vida dessa organização, né? Eu gosto muito dessa palavra confiança, né? Que é ter a fiança com relação àquilo, né? Realmente atrelado a esse senso de existência. Ao mesmo tempo, é bem comum em empresas com esse raio a conexão com essa energia social, esse senso de propósito. Isso tudo, mesmo sem essa guiança e com essa preocupação, com essa dúvida, geralmente é bem normal encontrar, ao mesmo tempo, junto com tudo isso, esse senso de propósito. Quando empresas ou líderes começam a falar sobre as causas das existência da empresa, é comum ver a energia aumentando, o senso de força,
que mesmo sem deixar as preocupações, tem essa conexão sobre o que precisa ser feito e será feito, né? Dentro desse mesmo senso, e em essência ou não, são empresas e líderes com uma conexão muito forte com o compromisso, com a confiança, né, de novo, porque isso é uma questão fundamental para eles. Esse compromisso com esse algo maior, inclusive se esse algo maior é alguém que dá essa base, essa guiança para ele. Por isso que muitas vezes busca essa comprovação externa. E aí se tornam pessoas fiéis, conectados com essa fidelidade, seja com aqueles que estão ao lado, seja com essa causa, e por isso geralmente trabalham muito bem com outras pessoas, seja em equipe ou com empresas parceiras, por terem esses valores de cooperação, né? Em trabalhos de consultorias tradicionais é comum ver empresas que fazem isso e ter contato com essa energia, querer fazer trabalhos práticos que sustentem essa vibração de preocupação. Planejamento, colocar as coisas em ordem, organizar. E é importante a gente saber, isso é super importante, mas não ajuda essa empresa a ela atingir o melhor dela. Para começar um trabalho de cura, é necessário um trabalho que comece pelo coração dessa empresa, trazendo ele para frente das decisões, ou seja, conectá-la com o seu verdadeiro propósito e fazê-la trabalhar, não é nem trabalhar, empunhar a espada em nome dessa causa. Sabe bem a jornada do herói, Rei Arthur que puxa a espada e descobre que ali ele é a pessoa que vai trabalhar em nome da causa. Somente com isso, não é somente com isso, mas basicamente com isso, que vai ser possível criar energia de ação. E aí, e somente com isso, de verdade, poder construir processos e equipes que sustentem essa causa, que também trabalhem e lutem em nome desse propósito. Então, e aí é preciso que essa empresa e esses líderes possam, a partir daí, reconhecer o próprio medo, a preocupação, a dúvida e honrá-los, mas nunca ficar paralisado em nome disso, que é o que geralmente acontece. Por isso, a importância de uma ação de coragem, que é agir com o coração. E quando age e as coisas acontecem, é possível viver e caminhar com a energia mental em direção à cura. Porque começa a perceber que o medo, ele era uma energia quase que mental mesmo, ilusória de um futuro. Porque na hora que é realizado, percebe que super é possível seguir caminhando. Então, esse é um caminho de direção à cura dessas organizações. E são organizações que me encantam muito com esse senso de propósito e esse senso de compromisso com relação à causa. Assim, realmente me emociona demais ver esses tipos de trabalho. Empresas e pessoas, né? Bom, acho que por enquanto é isso. Lembrando, eu tenho criado alguns vídeos sobre temas como esse no YouTube, então me procurem lá, Pedro Ivo Moraes. Me sigam no Instagram, que também é @Pedro Ivo Moraes. E aí fiquem atentos aos trabalhos e formações de enneagrama, seja corporativos ou pessoais, de transformações que eu costumo conduzir pela escola que eu faço parte, que é a Escola Iluminata, Escola de Transformação, Iluminata com 2 T's, que é onde esses trabalhos acontecem. Tá bom? Então, terminamos aqui nosso penúltimo episódio antes de irmos para a Energia 7, onde a gente finaliza aí a nossa série sobre os 9 caminhos de expansão de consciência corporativa. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.